Boa noite a todos. Vamos dar então início à 15ª sessão ordinária, prevista para hoje, dia 15 de outubro, que é automática. Desejar saudar os vereadores, nobres colegas, caros internautas presentes no plenário. E vamos então direto ao assunto. Antes vou ler um convite para os dias dos professores, que recebemos aqui pela Secretaria Municipal de Educação. Então hoje a Prefeitura do município de Iacanga, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem a honra de convidá-lo, a mim, para o jantar em comemoração do Dia dos Professores. Então hoje vai ser o jantar a partir das 20 horas, contamos com a sua vossa presença. E esse convite está extensivo a todos os nossos vereadores, ok? Para quem quiser participar, vai ser uma honra lá para o pessoal da Hoje é Dia do Professor. Então nós vamos, com justeza, fazer as honras da casa para esse profissional que é o mais importante desse país. Então, dando sequência, eu pediria à vereadora Dinorá, a primeira secretária, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, por favor. Ata da 14ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária previamente convocada para tratar dos assuntos constantes da pauta do dia. Feita a verificação das presenças, foi constatada a ausência da vereadora Sérgia e, havendo quórum legal e invocando a proteção de Deus, deu por iniciados os trabalhos. Expediente item número 1, leitura e votação da ata da sessão extraordinária do dia 25 de setembro de 2015. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 25 de setembro de 2015. Concluída a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Como ninguém se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Item número 2. Em leitura, projeto de lei complementar número 011/2015, que extingue cargo efetivo e cria cargo efetivo no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor presidente informou que o mesmo tramita em regime de urgência especial e solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura do projeto. Solicitou a verificação da quantidade de assinaturas no requerimento. Como atingiu os 2/3 necessários, foi feita a votação, sendo aprovado por maioria de votos. O senhor presidente informou que retornará na ordem do dia desta mesma sessão. Item número 3. Em leitura, projeto de lei complementar número 012/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar parcelamentos administrativos com devedores inscritos na dívida ativa tributária e não tributária, por intermédio da Coordenadoria de Tributação da Prefeitura Municipal de Iacanga, e da outras providências. O senhor presidente informou que o mesmo tramita em regime de urgência especial e solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura do projeto. Solicitou a verificação da quantidade de assinaturas no requerimento. Como atingiu os 2/3 necessários, foi feita a votação, sendo aprovado por maioria de votos. O senhor presidente informou que retornará na ordem do dia desta mesma sessão. Item número 4. Em leitura, projeto de lei número 039/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Iacanga para o exercício de 2016. O senhor presidente informou que o mesmo tramita em regime de urgência especial e solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura do projeto. Solicitou a verificação da quantidade de assinaturas no requerimento. Como não atingiu os 2/3 necessários, o senhor presidente informou que será encaminhado às comissões na forma regimental. Item número 5. Em leitura, ofício número 077/2015, recebido da Contabilidade do Executivo, referente ao balancete mês de agosto de 2015. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura do ofício e, após, informou que o mesmo encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Item número 6. Em leitura, indicação número 015/2015, autoria vereador Antônio Carlos de Almeida. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da indicação e, após, informou que a mesma será enviada ao Executivo. Item número 6. Em leitura, indicação número 015/2015, autoria vereador Antônio Carlos de Almeida. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da indicação e, após, informou que a mesma será enviada ao Executivo. Item número 7. Em leitura, indicação número 016/2015, autoria vereador Antônio Carlos de Almeida. O
Senhor presidente, solicitou a primeira secretária que realizasse a leitura da indicação e, após, informou que a mesma será enviada ao Executivo. Item número 7, em leitura, ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor presidente, solicitou a segunda secretária que realizasse a leitura dos ofícios. Após, informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Item número 8, em leitura, moção de pesar número 006/2015. Senhor presidente, solicitou a primeira secretária que realizasse a leitura da moção. Após, informou que a mesma retornará na ordem do dia da próxima sessão. Item número 9, em leitura, moção de congratulações, moção número 007/2015. Senhor presidente, solicitou a segunda secretária que realizasse a leitura da moção. Após, informou que a mesma retornará na ordem do dia da próxima sessão. Pauta do expediente. Primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que dispensou o uso da palavra. Pauta da ordem do dia. Item número 1. Em discussão única o projeto de lei complementar número PMI 011/2015, origem prefeitura, que extingue cargo efetivo e cria cargo efetivo no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto e solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do parecer. Após, colocou o parecer em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou o projeto em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 2. Em discussão única o projeto de lei complementar número PMI 012/2015, origem prefeitura, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar parcelamentos administrativos com devedores inscritos na dívida ativa tributária e não tributária, por intermédio da Coordenadoria de Tributação da Prefeitura Municipal de Iacanga e da outras providências. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto, solicitou a segunda secretária que fizesse a leitura do parecer. Após, colocou o parecer em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou mesmo em votação, sendo aprovado por maioria de votos. Na sequência, colocou o projeto em discussão e os vereadores Dorival e Rafael comentaram. O vereador Bruno pediu vista e foi colocado em votação, sendo rejeitado. Após, colocou o projeto em votação, sendo aprovado por maioria de votos. Item número 3, na discussão única, o projeto de lei número PMI 033/2015, origem prefeitura, que dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Iacanga. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e dá outras providências. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto e solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do parecer. Após, colocou o parecer em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou o projeto em discussão. E como nenhum vereador se manifestou, colocou mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 4. Em discussão única e votação, moção de pesar, moção número 004/2015. O senhor presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente informou que a mesma será encaminhada à família. Item número 5. Em discussão única e votação, moção de congratulações, moção número 0054/2015. O senhor presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou que a mesma será encaminhada à família. Explicações pessoais. Primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que dispensou o uso da palavra. Próximo inscrito foi o vereador Bruno, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas, comentou sobre os projetos de lei complementar número 011/012/2015, sobre o comentário do vereador Rafael, sobre a arrecadação de verbas por vereadores, sobre sua viagem a Brasília, sobre o cargo do César, e parabenizou o vereador Dorival por representar o Executivo. Próximo inscrito foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas, comentou sobre as verbas e emendas para o município, sobre o dia do vereador, do idoso e início do Outubro Rosa. O senhor presidente solicitou ao vice Dorival que ocupasse seu lugar. E, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares, presentes e internautas, comentou sobre a barreira na praia, Acari, patrimônio histórico, iluminação pública, projeto de refins e cura do câncer. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a todos os presentes e internautas, invocando a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2015. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Dinorá Gomes de Moraes, primeira secretária. Márcia Angélica Pazedo, segunda secretária. Pois bem, a ata está em discussão. Quem quiser falar sobre a ata, que eu faça pela ordem. Pela ordem, vereador Bruno.
o som lá. Som. Senhor presidente, pela ordem, a primeira secretária leu na minha fala, eu parabenizando o vereador Dorival por representar o prefeito, Romolido. Na verdade, eu gostaria que constasse ato que de fato eu falei. Isso não é mérito de parabenizar ninguém. Parabenizei ele pela forma que ele vinha conduzindo como líder do governo nesta casa nos últimos tempos. Não por ele ser apenas o líder do governo. Na ata está escrito que eu parabenizo ele por ele ser o líder do governo. Eu quero que conste ato que de fato pela conduta e a forma que ele vem. Sim, será alterado então nesta casa. De acordo com o vosso pedido. Mais alguma retificação, gente? Não? Então, com a ressalva do Bruno, eu coloco então a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então a ata foi aprovada por unanimidade com a ressalva realizada aí pelo vereador Bruno. Na sequência, o projeto de lei de oriundo da Prefeitura, que é o PMI 03/2015, de origem da Prefeitura, né? E altera a referência salarial para o cargo auxiliar técnico de contabilidade. Veio em regime de urgência especial, já adianto que não houve assinaturas nenhuma, mas vai ser lido então e vai ser encaminhado para a forma regimental. Eu pediria que a vereadora Dinorá fizesse também a leitura, uma vez que ela esteve bem envolvida nisso. Iacanga, 6 de outubro de 2015. Encaminha projeto de lei complementar número 013/2015. Senhor presidente, estamos encaminhando o presente projeto de lei para que o mesmo seja analisado por Vossa Excelência, bem como pelos nobres edis que congregam essa egrégia Casa de Leis, requerendo desde logo que o mesmo seja votado em regime de urgência especial, nos termos do artigo 134, caput inciso, todos os regimentos internos da Câmara Municipal de Iacanga. Para tramitação no regime retroreferido, solicita-se também a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária, se necessário, nos termos do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 18, combinado com o artigo 67, inciso 21 da Lei Orgânica do Município de Iacanga. Atenciosamente, Francisco Donizete Santos, prefeito. Projeto de lei complementar número 013/2015, de 6 de outubro de 2015, altera a referência salarial para o cargo de auxiliar técnico de contabilidade. Artigo 1º. O cargo de auxiliar técnico de contabilidade terá sua remuneração alterada da atual referência 13A para 17A do quadro das referências salariais definido no anexo 6 da Lei Complementar número 001/2005. Parágrafo único. Ficará a cargo da Coordenadoria de Pessoal da Prefeitura do município de Iacanga proceder à alteração e todas as rotinas resultantes da presente alteração. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei complementar correrão à conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessárias, nos termos da Lei 4.320/1964. Artigo 3º. A presente lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Iacanga, 6 de outubro de 2015, Francisco Donizete Santos, prefeito. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a cada dia as exigências sobre a municipalidade aumentam. Os serviços antes prestados por estados e pela União são compulsoriamente transferidos ao município sem a correspondente compensação financeira. Avolumam-se casos que se tornam inviáveis sob aspectos técnicos e de economicidade. Existem cronogramas físicos de obras ou serviços transferidos sem correspondente cronograma financeiro que os viabilizem. Os órgãos de controle externo, tais como o Tribunal de Contas dos Estados e o Ministério Público Federal e Estadual, ganham relevância na vida dos municípios. Auditorias hoje são realizadas preventivamente e concomitantemente aos atos da administração. Exemplo prático é o sistema Aldoesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tal estado de coisas tem exigido do corpo de funcionários ligados à administração municipal cada vez mais especialização e dedicação aos novos tempos. Pode-se mesmo afirmar que antigos gestores, acostumados com um regramento mais brando e menos exigente, não passariam imunes com suas antigas práticas ou desapego ao ordenamento jurídico.
Os tempos atuais não permitem os luxos do passado. A gestão municipal não mais pode conviver com fortes turnovers a cada 4 anos. Há de se investir num quadro funcional estável, motivado e dentro do possível bem remunerado. Nessa perspectiva, não podemos prescindir de certos profissionais já qualificados e que permanecem em constante atualização. Sem dúvidas, esse conceito passa a ser também na gestão pública um indicador de saúde organizacional. Assim, resolve o chefe do Executivo Municipal propor projetos de lei complementar que visa a recomposição salarial do cargo de auxiliar técnico de contabilidade referência 13A ou R$ 1.897,66 centavos para a referência 17A ou R$ 2.368,23 centavos. Atenciosamente, Francisco Donizete Santos, prefeito. Esse projeto ele veio em regime de urgência especial, parece que não houve Nenhuma assinatura. Então, nós vamos encaminhar o projeto na forma regimental para que as comissões possam se posicionar então a respeito desse pedido de aumento. Todos sabem que nós estamos tendo dificuldade financeira, então é um projeto que precisa ter uma análise mais apurada, então não há como decidir realmente em regime de urgência especial. Na sequência, de acordo com o artigo 113 do Regimento Interno, em leitura o ofício número 75 do Executivo, referente às indicações 15 e 16. Eu pediria que a vereadora Márcia, segunda secretária, fizesse a leitura para a gente, por favor. Ofício número 075/2015. Resposta do ofício 102/2015, indicação 015 e 016/2015. Senhor Presidente, em referência às indicações de números 015/2015, de 23 de setembro de 2015 e 016/2015, de 30 de setembro de 2015, de autoria de Vossa Excelência, enviadas através do ofício de número 102/2015, protocolo 001551/2015, temos a informar o seguinte: de acordo com o nosso procedimento normais, remetemos a vossas indicações à Secretaria de Obra para o estudo da viabilidade da construção das lombadas nos locais indicados. Sem mais, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Ok. Esse é o retorno do prefeito a respeito daquelas lombadas pedidas, né? Foi aquela que eu pedi. Não acredito que... Eu acho que teve, sim. Estava incluído naquele outro bloco. Mas podemos verificar, viu, Rafael? Mas eu acredito que sim, foi. Teve bastante pedidos de lombadas que foi encaminhado e eles deram retorno pelo menos para a gente, né? Está na programação. Pauta do expediente encerrada. Se alguém quiser falar sobre o expediente, hoje está bem curtinho, né? Vereador Rafael. Vereador Rafael, quer falar? Pela ordem. 10 minutos. Boa noite, presidente. Alô? Boa noite, presidente, primeira secretária, segunda secretária, nobres edis, Bruno, que nos dá honra, e internautas. Rapidamente, eu gostaria de falar a respeito desse projeto do auxiliar técnico de contabilidade, que dá uma referência salarial diferenciada para ele, porque eu gostaria de falar hoje desse, e não quando ele entrar em votação, para que possamos conversar com o executivo, pois já tem uma indicação minha para os técnicos de contabilidade, para equiparar os cargos técnicos de enfermagem, para equiparar os cargos técnicos, o de enfermagem e contabilidade. São dois cargos que realmente demandam competência, demandam experiência e demandam confiança de quem os exerce. E vai dar uma disparidade ainda maior entre os técnicos. E sem contar que a referência salarial que está sendo pedida aqui vai se equiparar também quase ao cargo de nível superior da assistente social, que a vereadora Dinorá pediu na indicação. Também tivemos um pedido lá para realinhamento salarial. Quando da resposta da minha indicação, infelizmente veio uma resposta muito mal educada,
falando que eu estava louco, que eu não sabia da crise, porém vem um projeto desse aumentando os salários. Então que vamos aumentar de quem está abaixo realmente. Vamos acrescentar o técnico de enfermagem e também assistente social. Então vamos ter um campo de diálogo aí para não aumentar somente de várias pessoas, porque tem vários cargos que estão abaixo o salário dos nossos funcionários municipais. Somente isso. Bem observado pelo vereador Rafael, nós discutimos isso também em off, né? Juntamente com a vereadora de Norá, foi lembrado o pedido do vereador Rafael a respeito dos técnicos de enfermagem e também das assistentes sociais, das psicólogas, né? Do pessoal nutricionista. E pelo que foi feito uma reunião com o executivo, realmente nós estamos, conforme foi visto na audiência pública ontem, sem nenhuma condição de atender nesse momento. Vamos continuar tentando, porque parece que vai ter alguma mexida no final do ano para poder absorver mais gente na creche, né? Aí quem sabe existe um fôlego para que se possa fazer justiça e premiar esses grandes funcionários. Então é preciso deixar claro que a Câmara não é contra nada, né? Nós queremos apenas fazer o que é possível ser feito. Então nós não podemos fazer milagres também. O dinheiro está curto e nós temos que fazer justiça com todos os profissionais que estão defasados. Mais alguém quer falar? Então nós vamos direto para a pauta da ordem do dia. Que é em discussão única. Então o primeiro projeto, é o LOA, né? Que estima a receita e fixa a despesa do município de Iacanga no exercício 2016. Eu pediria que a vereadora de Norá fizesse então a leitura do projeto. Na verdade, até quero dispensar a leitura do projeto, que é imenso, né? E vamos direto, então, se todos concordarem, direto ao parecer, para que possa ser. A audiência foi feita na tarde de ontem, né? Então nós vamos direto ao parecer. A gente vai suspender 5 minutos porque o parecer não foi anexado, infelizmente, para que nós possamos fazer a leitura. Eu pediria ao vereador. Então vamos votando as moções enquanto ele busca lá o. É uma boa sugestão. Nós vamos lendo as moções aqui para adiantar, né? Porque faltou o parecer que não foi anexado aqui, vai ser lido. A gente vai aguardar, que é só coisa de praxe. Bom. Então vamos votar as moções para a gente poder já ganhar algum tempo. Então, em discussão única, a votação da moção de pesar, número 6/2015. Eu até já vou assinar para deixar pronto, né? A moção de pesar, então, em relação ao passamento do vereador ex-companheiro João Mata Jail, a gente vai colocar, então, em discussão. Quem quiser falar sobre a moção, que eu faça pela ordem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iacanga. Não precisa ler de novo. Nós vamos, senão a gente já leu, né? Eu só vou colocar só em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam para rejeitá-la. Então essa moção que foi aprovada será encaminhada à família do falecido João Matar, que foi um companheiro nessa casa por 2 legislaturas, né? E foi muito bem lembrado por todos nós, assinatura unânime, então bastante reconhecido, um personagem que fez a história em Iacanga. Então está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Na sequência, também outra moção de pesar, que vai ser votada só na noite de hoje, que é da senhora Maria das Dores dos Santos, que é a mãe do nosso amigo Curuta. Morreu com 102 anos, então também da mesma forma, ela será votada e
eu coloco ela em discussão também, quem quiser falar ainda alguma coisinha sobre isso que eu faça pela ordem. Não querendo ninguém se participar, que já foi bastante debatido, eu colocaria então a moção de pesar em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então, também aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, será encaminhada a família Santos, pela grau de representabilidade da Dona Maria, que faleceu aos 102 anos. Eu acredito que foi a mulher mais velha de Iacanga até hoje, ou teve outra. Acho que a mulher do Cabinho, a sogra do Cabinho, também chegou nessa casa da cidade. Então fica aí a nossa homenagem à família Santos. Vou dar um tempinho de 2 minutinhos, vou dispensar para poder aguardar a leitura do parecer, que infelizmente não foi anexado no projeto. Vamos aproveitar também, a Ana tem um decreto aqui, o 780, que veio, que dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos, herbicidas na área urbana do município de Iacanga e da outras providências. Eu vou ler rapidamente, enquanto aguardamos o parecer. Francisco José dos Santos, prefeito do município de Iacanga, da comarca de Ibitinga, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando as instruções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decreta o que segue. Artigo 1º. Em conformidade com a nota oficial da Anvisa sobre o perigo da contaminação, peço pelo uso de agrotóxicos, herbicidas, fica determinantemente proibido o uso desse produto na área urbana do município, em propriedades públicas ou particulares. Aquele lance de matar bichinho, matar mato, isso está proibido terminantemente. É um decreto, inclusive. Fica também proibido na área urbana do município de Iacanga o uso dos produtos registrados pelo IBAMA, classificados pela sigla NA, agrotóxicos de uso não agrícola, ok? Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Iacanga, 30 de julho de 2014, Francisco José dos Santos, prefeito, registrado no setor de expediente, publicado na forma da lei. Carlos Francisco Abdala, secretário do gabinete. Eu pediria que a vereadora Dinorá fizesse a leitura, então, do comunicado oficial, né? E ele é meio longozinho, mas como nós temos algum tempo até chegar ao parecer, nós vamos, então, pedir para que ela faça a leitura. Diário Oficial, Estado de São Paulo, número 125, Centro de Vigilância Sanitária, comunicado Toxicovigilância, 15,7/4/2015. A diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, considerando as ações desenvolvidas e pactuadas no Plano de Ações de Vigilância Sanitária, PAVISA, pelo Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, SEVISA, desde 2008, no âmbito do Programa Toxicovigilância do Agrotóxico. O diagnóstico das situações de exposição a agrotóxicos no Estado de São Paulo, que demonstrou a prática ilegal da capina química em meio urbano, disseminada nas várias regiões do Estado de São Paulo, que a capina química é um procedimento que consiste na utilização de produtos químicos para combate de plantas consideradas danosas aos interesses do homem, e que essa situação é um grave problema para a saúde pública, caracterizado como uso indiscriminado de substâncias tóxicas diversas, sem amparo legal em inúmeros locais urbanos e periurbanos, ocasionando efeitos nocivos sobre a saúde e meio ambiente. A Lei 7.802/89, Lei dos Agrotóxicos, em seu artigo 2º, define agrotóxicos e afins como, abre aspas, os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. O Decreto 4.074/2002, que regulamenta a Lei 7.802/89, em seu artigo 6º, inciso 5,
passou ao Ministério da Saúde, Anvisa, a competência de conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde públicas atendidas às diretrizes e exigências do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente. Que a Anvisa publicou em 15 de janeiro de 2010 nota técnica que afasta a possibilidade de regulamentação da prática da capina química no meio urbano, uma vez que não é possível a aplicação de medidas que garantam condições ideais de segurança para o uso de agrotóxicos em ambiente urbano, não havendo nenhum produto agrotóxico registrado para tal finalidade. A Lei número 10.083/23 de 9 de 1998, Código Sanitário do Estado de São Paulo, em seus artigos 37, 38, 62, 122 e 143, deve ser considerada em conjunto com a legislação federal de agrotóxicos e as leis ambientais pertinentes. A Lei número 10.083, de 23 de setembro de 1998, Código Sanitário do Estado de São Paulo, no artigo 15, inciso 5, no que se refere à competência da Direção Estadual do SUS para estabelecer normas para o controle e avaliação das ações e dos serviços de saúde, e no artigo 17, item 17, parágrafo 2º, no que se refere às atribuições da vigilância sanitária. O Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, SEVISA, tem por competência planejar, coordenar, supervisionar, realizar estudos e propor normas e programas voltados à prevenção e controle de riscos sanitários, através de seu nível central e de suas equipes de vigilância sanitária estaduais. Que as equipes municipais de vigilância sanitária têm por principais atribuições identificar os riscos, inclusive os toxicológicos, existentes em seu território, promovendo ações para prevenir e eliminar riscos à saúde pública, decorrentes da exposição humana a substâncias tóxicas. Que, segundo o artigo 23 da Constituição Federal, a competência para legislar do município é para normas de proteção ao meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, somente em caráter mais restritivo. Que a autorização para o emprego não agrícola de agrotóxico, em particular os herbicidas, é restrita às margens de rodovias e ferrovias, em áreas não habitadas, em áreas sob a rede de transmissão elétrica, pátios industriais, oleodutos e aceiros. Que desde 2001 todos os produtos de uso não agrícola registrados pelo IBAMA com avaliação toxicológica da GG Tox, Anvisa, MS, tiveram suprimidos dos rótulos e bulas os usos em ruas, calçadas, praças, parques ou similares. Que o Ministério do Meio Ambiente, MMA, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, não autorizam nenhum agrotóxico para uso em ruas, calçadas, terrenos baldios, parques, praças e jardins, margens de arroios e valas, enfim, em ambientes densamente povoados ou que contribuem com despejo em mananciais. Que para o registro de agrotóxicos impõe-se restrições e condições de uso com procedimentos de segurança, dentre estes que qualquer área tratada com produto agrotóxico deve observar um período mínimo de 24 horas de reentrada na área após a sua aplicação. Em meio urbano, completo e perfeito isolamento de uma área é impraticável. Existem dificuldades técnicas para conciliar a aplicação de agrotóxico em meio urbano e a preservação da saúde da população das cidades, razão para o impedimento legal principal para sua realização. Que a capina química em áreas urbanas e periurbanas expõe a população em geral a substâncias tóxicas, sujeitando-as a potencial intoxicação. Tanto os adultos, rígidos e os mais vulneráveis, como crianças, idosos, mulheres grávidas, portadores de problemas respiratórios, asmáticos, alérgicos e outros, dentre esses as crianças são mais sujeitas às intoxicações por possuir menor massa corporal e pela maior exposição quando se utilizam dos espaços públicos para brincar, sentando no chão, utilizando poças e águas paradas para diversão, levando à boca objetos e alimentos que caem no chão onde se encontra o veneno. Que as áreas urbanas e periurbanas são pavimentadas ou com solo compactado, favorecendo o acúmulo superficial do agrotóxico aplicado. Com a chuva, há escoamento, espalhamento e acúmulo em poças e retenção de água com elevadas concentrações das substâncias tóxicas. A contaminação ambiental leva ao aumento do risco de exposição dos seres humanos e da fauna,
sujeitando-os à intoxicação, atinge a flora existente no entorno, além do carreamento para corpos d'água, afetando o ecossistema de lagos, mangues ou outros mananciais aquíferos existentes nos municípios. A necessidade de orientar e subsidiar as equipes técnicas regionais e municipais. Estabelece que 1. As equipes regionais e municipais de vigilância sanitária devem adotar providências na eliminação da prática ilegal da capina química nos municípios do Estado de São Paulo, dando conhecimento do risco toxicológico e da ilegalidade desta prática no ambiente urbano através de ações de orientação e fiscalização. 2. Institui informe técnico a fim de subsidiar as ações das equipes de vigilância sanitária disponível no sítio www.cvssaude.sp.gov.br em toxicovigilância do agrotóxico. Caberá ao Núcleo de Toxicovigilância, CETOX, as equipes regionais de vigilância sanitária, o monitoramento das ações. Aproveitando falar sobre isso aqui, é uma coisa realmente complicada, né? Agrotóxico é uma coisa que realmente estava demorando para que tomasse essa providência. Inclusive com o lençol freático. Nós podemos, com a falta de água que nós estamos tendo, a dificuldade de abastecimento, você imagine a preservação então do lençol freático é mais importante, o aquífero Guarani e tal, e isso aqui pode contaminar então a vida, né, então, e além de outros problemas que foi citado aqui. Esse decreto então hoje ele ratifica a proibição total do uso de agrotóxicos nas áreas urbanas da cidade. Então, gente, eu vou dar mais 2 minutinhos para chegar ao parecer, então a gente vai aguardar um pouquinho, ok? Depois você pode, pega o microfone e falar dali mesmo. Comissão de Finanças e Orçamento. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar. Ó, gente, então foi um extravio o parecer estava pronto, acontece que na correria acabaram esquecendo de anexar. Isso acontece, uma falha normal, então espero que a gente não incorra mais. Mas o parecer está aqui então, a respeito do Lua, né? Aqui a Dinorá então vai fazer pra gente a leitura e a gente vai então opinar a respeito do parecer. Por favor. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Iacanga. Parecer. Matéria em exame, projeto de lei número PMI 039/2015, caso de origem Prefeitura. Estima a receita e fixa a despesa do município de Iacanga para o exercício de 2016. Relator vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa própria, exclusiva do Executivo Municipal, conforme estabelece o artigo 140, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º, alínea A do regimento interno desta Casa, submetido à apreciação desta comissão. De acordo com o artigo 39, inciso 1 do regimento interno da Câmara Municipal de Iacanga, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, em especial sobre o orçamento geral do município. Quanto à forma, apresenta-se redigido dentro das normas legais, constitucionais e jurídicas, respeitadas as leis vigentes, nada constante que possa impedir a sua apresentação ao plenário. Quanto ao mérito, o projeto atende às determinações concernentes às leis financeiras, não desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e está dentro das normas da Lei nº 4.320/64, Constituição Federal e demais legislações de regência. Face ao acima exposto, este relator opina pela aprovação do projeto de lei, número PMI 039/2015, origem Prefeitura, por entender que o mesmo atende a todas as formalidades legais e é o que propõe os demais membros dessa comissão. Assim, ao parecer pela aprovação do presente projeto, Iacanga, São Paulo, 14 de outubro de 2015. Dorival Ferreira de Campos Filho, relator. Decisão das comissões. Os membros da comissão, analisando o projeto e o relatório apresentado, são favoráveis à aprovação desse projeto de lei.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2015. Márcia Angélica Pazeto, membro. Valdomiro Martins Esqueira, membro. Ok, gente, o parecer está em discussão. Quem quiser falar sobre o parecer, que o faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre o parecer, eu coloco então o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Na sequência, eu coloco o projeto em discussão. Quem quiser falar sobre o projeto, que o faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre o projeto, então eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Então, essa era a última matéria sobre a pauta do expediente. Nós vamos direto às explicações pessoais. Eu não sei se tem alguém inscrito. Vereador Rafael. Vereador Rafael, pela ordem. Desculpe, a vereadora Sérgia. Ah, vereadora Desculpe. Sérgia. Hoje está tumultuada a pauta aqui. Tá uma realidade. Então, nós precisamos saber o dia de que, fora o dia do professor que nós sabemos, que dia que é hoje, né? Vereadora Sérgia, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, senhoras secretárias, senhores vereadores, senhores presentes, senhores internautas. Bom, hoje é fácil, né? Hoje é dia do professor. E eu parabenizo todos os professores do município de Iacanga. Parabenizo também o atleta iacanguense Antônio Pedro Grigolin, que ganhou a medalha de bronze de natação nos Jogos Abertos do Idoso em Campinas. Parabéns aos organizadores do 5º Festival de Pesca Esportiva de Iacanga, que se encerrará no próximo 18 de outubro. Parabéns à escola Orlando Castro pelo sarau cultural apresentado no dia 8 de outubro. Convido toda a população a participar da campanha Outubro Rosa. Está tendo a vacinação do HPV para as meninas de 9 a 14 anos, o exame de mamografia, e a gente sempre fala disso referindo-se às mulheres, né? A gente esquece que toda mulher é casada com um homem, né? Ou a gente espera, né? Então, eu lembro e peço aos homens presentes que lembrem suas esposas, né, suas companheiras, de se cuidarem, de fazer a mamografia, de tomarem as vacinas, de se amarem, que isso está cuidando da família, né? Parabéns a toda a população de Iacanga pela presença na votação no Conselho Tutelar. Eu fiquei até emocionada de ver tanta gente lá, que era uma votação facultativa e foi 1.199 eleitores que compareceram. Iacanga hoje tem 7.372 eleitores e não era obrigatório, e a gente via idosos, pessoas lá que estavam ali por amor ao voto mesmo. Eu achei assim muito bonito. Eu parabenizo a população de Iacanga por essa iniciativa. Parabenizo também os ganhadores, né? A Lília Virgínia de Moraes Cruz, a Andreissa Rodrigues Kremer, Nádia Maria de Fátima Fernandes, a Janaína Aparecida Belo e a Aline de Almeida Cardoso. Só isso. Boa noite. Ok, mais alguém? Vereador Rafael. Vereador Rafael, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, segunda secretária, nobres edis, amigos que nos dão a honra, internautas. Primeiramente, inicio aqui com todos os agradecimentos. Não vou ser repetitivo, pois a vereadora Sérgia já elencou todos os parabéns, mas gostaria só de ressaltar hoje, Dia dos Professores. Essa Câmara sempre trabalhou muito em prol da educação, então acho que é importante ressaltar aqui nessa tribuna na noite de hoje o Dia dos Professores, uma classe que nós trabalhamos muito no plano de carreira, fizemos muito, pois focamos na educação das nossas crianças. Eu acho que um país, para se desenvolver completamente, ele precisa sim ter uma educação de qualidade, e é o primordial para um país de primeiro mundo. Gostaria de utilizar essa tribuna, na noite de hoje, para falar a respeito de um tema que o presidente trouxe na sessão passada, a respeito da cura do câncer.
Não sei se o senhor está acompanhando, nesses 15 dias posteriores tivemos muitas demandas judiciais, certo? Inclusive o Tribunal de Justiça já está se preparando devido à divulgação desse remédio, que pode sim vir a curar o câncer, e estão já todos se preparando para as demandas judiciais que estão por vir, em virtude disso. Então acho interessante nossa cidade também estar à frente e já dar início a algumas petições, aquelas pessoas que estão querendo a busca do câncer, a cura do câncer. Então nós podemos, juntamente com o grupo do câncer, fazer um estudo, ver essas famílias que realmente ainda têm condições, em virtude que não pode fazer a quimio nem a radioterapia, ver as famílias que têm condições e que têm interesse, para que já antecedemos, já com pedidos, e ajudamos esses moradores da nossa cidade que estão aí com essa doença que até então era incurável, certo? Poucas pessoas que conseguem a cura. Então essa casa, em virtude de ter várias pessoas que estão engajadas nessa luta, poderia sim ter uma união juntamente com o grupo do câncer e já estudar melhor sobre o assunto. Dois assuntos, um deles já foi muito debatido aqui nesta casa, eu gostaria de novamente trazer, pois estou sendo muito procurado, presidente e vereadores, a respeito, até perguntei já a respeito da resposta da indicação, a respeito da rua Ercília Batista, no Jardim Brasil. A reclamação é geral de todos os moradores daquela rua, da Avenida São João e da Monsenhor João Felipe, dos caminhões usineiros. Infelizmente, não vamos esperar que uma tragédia aconteça com uma criança, com um idoso ou qualquer tipo de acidente para que tomamos alguma providência. Ontem, estava indo para Ibitinga, tinha uma carreta vazia, um tremião, com as duas de trás viradas e os duas o cavalinho, como é chamado, e a carreta de trás em pé. Então isso pode acontecer a qualquer momento na nossa cidade, devido às curvas, lombadas, essas coisas com esses caminhões. E infelizmente eles estão passando em alta velocidade, principalmente na rua Ercília, que é uma baixada. Então algo tem que ser tomado, uma medida de urgência, para que não aconteça nenhuma gravidade. E outro assunto que fui procurado hoje, inclusive também já, antes de vir para a sessão, é a respeito do bairro do Quilombo. Não sei porquê, infelizmente é conscientização das pessoas, estão tacando fogo no lixo na cidade, no distrito de Quilombo. Constantemente, todo dia tem 3 ou 4 focos de incêndio, que a pessoa tacando lixo em mato, em grama, em próprio lixo, papel higiênico, todas essas coisas, põe no fundo do quintal e taca fogo. O clima está seco, a umidade está baixa, eu acho que uma conscientização dessas pessoas é necessária. Então que a prefeitura possa bolar alguma notificação individual para essas casas, notificar todo mundo e depois começar a atuar caso persista e continue com isso aí, porque 3 focos no distrito, 3 a 4 focos no distrito do tamanho do Quilombo é realmente uma coisa constante, queimando plástico, fica um cheiro totalmente desagradável no distrito, que é um distrito pequeno. Então alguma medida tem que ser prevista. Eu não tenho certeza, porque não tive tempo de estudar, eu acredito que tem até uma lei municipal que fale a respeito disso. Então poderíamos estudar, conversar com os fiscais a respeito disso, com a Secretaria do Meio Ambiente, para resolver esse problema lá daquele distrito. Sem mais, senhor presidente, uma boa noite. Mais alguém, Vereador Bruno. Vereador Bruno, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, primeira e segunda secretária, nobres edis, senhores que nos dão a honra da presença. Começando pela data tão falada, acho que dispensa comentários sobre os parabéns e a gratidão que cada um de nós temos, não somente aos professores de Iacanga, mas também para aqueles que nos acolheram fora da cidade, seja em cursos graduados ou pós-graduados. E como acho que foi o
o vereador Antônio Carlos, nosso presidente, comentou na última homenagem que fizemos para os professores aposentados, que não há profissão sem o professor. Toda profissão, por maior e melhor, mais digna que seja na moda, passou por um professor. Salvo engano, eu acho que é no Japão que os imperadores se encurvam somente diante dos professores, porque sem eles jamais seriam imperadores. Então fica aqui meus parabéns à vereadora e professora Dona de Norá, à vereadora e professora Sérgia, ao senhor, seu presidente, por ter lecionado alguns anos atrás e ainda, vira e mexe, vão te procurar na sua casa, te perturbando, mesmo que assim mesmo depois venha contra o senhor de outra forma, mas vão te procurar. Eu citei meus parabéns no Facebook aos professores em nome do meu pai, que além de matemática, biólogo, citando a dona Tuti e a dona Esther, esposa do vereador Dorival, porque são as professoras da minha geração referente ao ginásio e ao José Ferraz, os quais a gente sempre marcou. Aqui na homenagem também foi uma briga para a gente bater foto, eu e o Rafael com a dona Tuti, uma briga saudável, óbvio, sempre ressaltando a grande profissional que foi. E fica aí um abraço a todos os professores, que daqui a pouco estaremos juntos, acredito eu, comemorando e parabenizando a cada um deles. Que Deus abençoe cada um de todos. Citei também os professores da Educare, os quais vêm fazendo um trabalho brilhante, pelo menos diante da minha filha, o qual desenvolve a cada dia, bem como do nosso contador que está aí também, do Roberts, do filho dele, Gabriel, que está aqui nos assistindo. Tenho certeza que a Educare vem alimentando muito a esperança e o futuro dos nossos filhos. Bom, referente ao Dia dos Professores, não temos muito o que dialogar, a não ser parabenizar e agradecer por cada um deles. A vereadora Sérgia foi muito feliz em citar, eu tinha até colocado aqui, referente à votação do Conselho Tutelar, e aí que a gente se anima e vê que realmente Iacanga tem jeito, que o Estado de São Paulo tem jeito, que o Brasil tem jeito. É numa votação indireta, não obrigatória, que a gente vê a participação de cada vez da nossa população querendo participar, elegendo aqueles que acham mais competentes, não que os demais não sejam, mas aqueles que eles têm mais afinidade. E no meu ponto de vista, não sei do CONDEC e do CMDCA, se foi uma votação expressiva, mas para mim foi muito positiva por ser a primeira votação com 1.200 eleitores voluntários e tendo 5 eleitos aí, mais alguns suplentes do Conselho Tutelar. Fazemos votos para que esses conselheiros e conselheiras, não teve nenhum homem eleito, salvo engano, façam jus ao seu cargo. Não é uma profissão muito tranquila, é árdua, conheço bem porque minha mãe presidiu este conselho por 2 mandatos consecutivos, e várias vezes eu cheguei em casa de madrugada da faculdade e não tinha ninguém em casa porque minha mãe estava na delegacia sofrendo ameaças, sofrendo xingos, para doutrinar filhos dos outros. Mas fazia com amor, e eu tenho certeza que essas 5 assim farão da mesma forma. Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Primeiramente, antes de parabenizar o evento do prefeito no Beira-Rio, o qual me fiz presente, que foi uma alegria só, acho que um banho de espuma naquele calor. O vereador Dorival estava só o olho, a parte da bolinha preta do olho dele para fora, estava branco de espuma. Eu falei: vereador, você veio trabalhar ou você veio brincar aqui? Ele falou: os dois, porque também sou pequeno, estou brincando. Obviamente estava lá trabalhando pesado com aquela criançada que a gente sabe que não é mole. Mas quero agradecer a compreensão do prefeito Chico de ter concedido o interdito da rua da Avenida das Acácias no dia 11 de outubro, onde estivemos realizando um Dia das Crianças diferente, com mini pôneis, juntamente com o Alexandre Tosi. O Borbas Bife se fez presente apoiando este evento, juntamente comigo, distribuindo balas, algodão doce, brinquedos infláveis. Foi um domingo bem atípico e o prefeito atendeu de prontidão, bem como o sargento Assis, nosso comandante da Polícia Militar, em interditar a rua sem sofrer fluxo no trânsito, sem ter problema nenhum, sem ter nenhum acidente. Então fica aqui meus agradecimentos ao executivo, ao prefeito Chico, bem como aos parabéns também
pela bela festa que foi feita e a alegria geral de todas as crianças no Beira-Rio. Infelizmente, depois, vereador Dorival, tivemos um empecilho, até o Edgar estava presente. Eu voltei mais tarde no local, o evento já tinha acabado, estava apenas tendo um carretão. E aí nos deparamos com aquela situação que, com certeza, nenhum dos senhores gostaria. Uma mãe que chegou mais tarde, estava trabalhando, não tinha mais ninguém para dar bola, criança chorando por causa da bola. Graças a Deus, sobrou para mim, como se eu tivesse a responsabilidade de ter guardado uma bola para aquela criança. Mas, graças a Deus, tivemos o bom senso. Eu fui batendo fila por fila, mãe por mãe, pedindo uma bola. Aí uma senhora me deu a bola para conceder para essa criança. Até estou devendo uma bola, senhor presidente, para uma criança agora. Mas tenho certeza que foi brilhante a festa, os abelhudos enriquecendo, os brinquedos infláveis e tudo mais. Quero aqui dar um feedback referente à visita que eu falei de Brasília, da última ida no Ministério da Saúde. A nossa ouvidora recebeu na Câmara, me encaminhou esta semana, na verdade semana passada, um documento do Ministério da Saúde, do Governo Federal, onde informou, e o prefeito Chico confirmou, senhor presidente. Então a nossa ida, talvez por mais cansativa e cara que possa parecer, este vereador tem orgulho de fazer uso dessa tribuna para falar que viajo, e viajo muito, com muita satisfação, e os frutos vêm acontecendo no dia a dia. O Ministério da Saúde, através da nossa visita, efetuou o pagamento das 2 parcelas que o prefeito Chico estava pleiteando, da UBS, bem como da Academia da Saúde. E estamos aí no aguardo da articulação, daquela outra verba de 150 mil do deputado Paulo Maluf, bem como daquela que o Ricardo Izar, infelizmente, não priorizou. Mas são 2 obras que vão ser concluídas agora. E eu acho que é assim que nós, de esquerda, o senhor do PT, eu, a vereadora Sérgia, o vereador Edson, do PCdoB, bem como o vereador Rafael, emprestado forçadamente ainda do PV, porém já da bancada de esquerda e da oposição, temos que trabalhar sem ver quem e a quem, sem ver como e de quando, mas em prol da nossa cidade, porque nossa ida a Brasília é de portas abertas para o senhor, para nós, juntamente com o governo federal. E se lá estavam precisando, tendo dificuldade para a liberação, assim farei. Estou à disposição do prefeito, estou à disposição de Vossa Excelência, bem como de todos os demais dessa casa, para estar buscando ou articulando, porque isso já foi uma conquista do prefeito, não minha, articulando para que possamos agilizar o processo administrativo e de licitação em nosso município. Está aí, então, a UBS do Jardim Progresso, bem como a Academia da Saúde, já foram pagas. Falta ainda uma parcela, se eu não me engano, acho que é da academia, mas agora é a mínima. E segundo o empreiteiro, que por sinal foi até comprar marmitas no Borbas Bife, onde falou que voltou às obras porque recebeu. Coitado, estava trabalhando, como o prefeito disse, ainda honrando o compromisso dele junto ao prefeito sem receber. Então agora ele tem condições de acabar a obra. Quero aqui, antes de encerrar, falar 3 coisas rapidamente, senhor presidente. A primeira, eu acho que também o vereador Rafael tomou minha fala, mas vamos ser bem francos e objetivos. Estou à disposição de conversar, seja com contadores, seja com o secretário de Finanças, seja com o prefeito. O líder do governo fazendo um papel como vem fazendo, de articulador e conciliador, tenho certeza que entenderá perfeitamente que não é a questão de aumento salarial que nós não podemos dar aos técnicos ou auxiliares de contabilidade, e sim como dar isso. Uma única coisa, senhor presidente, que eu, para não estender muito a audiência pública e não ficar cansativo, eu me calei e faço agora nessa tribuna, é a discordância com Vossa Excelência, quando a gente olha e analisa o seguinte fato. Olha, o senhor disse, não que eu esteja de acordo com o que está sendo apresentado, talvez se fosse eu faria diferente, deixaria talvez 5 milhões ao invés do gabinete para assistência social e 2 milhões para assistência social para o gabinete. Mas nós não somos o prefeito, nós temos que, ele está dentro da lei, nós temos que aprovar e tocar do jeito que ele demanda.
Humildemente eu discordo da seguinte posição: então não precisamos mais fazer audiência pública, nem votar nesta casa e passar tudo pelo Executivo. Aí que eu gostaria do bom senso da maioria desta casa, presidente, do senhor, bem como da nossa bancada e da bancada da situação. Se todos estão completamente convictos de que a forma que está sendo feito o LOA de 2016, o direcionamento desse dinheiro está correto, e veja bem, não é culpa nem do prefeito não, talvez uma falta de diálogo, talvez uma falta de abrir os olhos de quem realmente está necessitando aqui fora, e nós remanejarmos, e nós não tomarmos, nem aumentarmos e onerarmos ainda mais determinados setores. Mas eu acho sim que podemos barrar, se for o caso, não com o intuito de prejudicar mandato e nem orçamento de ninguém, mas com o intuito de chamarmos o Executivo para uma conversa, reajustarmos os valores da forma que eles nos apontaram, senhor presidente, e remodelar como a gente acredita, pelo menos, que seja melhor. E não estou convicto de que remodelação é a melhor forma, mas estou convicto que eu teria muito que ajudar e somar junto ao LOA, se caso fosse chamado para um debate, um diálogo. Então fica apenas aí um alerta, não devemos e não podemos jamais nos aceitarmos, nos rebaixarmos apenas com aquilo que é nos apontado pelo Executivo. Temos condições de mostrar que talvez possa ser melhor assim ou assado, e quem sabe nos ser convencido de que do jeito que está, senhor presidente, é a melhor forma. Como o senhor mesmo apontou um recurso para desporto e lazer, e o nosso secretário Moacir Bueno corrigiu na hora, o senhor sabiamente falou, não, é verdade, aqui está incluso a reforma da praia, então não está errado não. É o diálogo, é isso que eu gostaria de chamar o prefeito, o executivo, o secretário de finanças, junto com esta casa para um diálogo. Talvez remodelar o LOA e fazer da forma correta. Ou será que nenhum dos senhores 8 vereadores aqui desta casa consegue enxergar que por 4 anos, depois de todas as inflações, depois de todos os reajustes salariais, a nossa cultura continua com os mesmos Ctrl+C e Ctrl+V, 50 mil reais, 100% destinado à Rádio Educadora? Então, vereadores, vamos conversar, vamos chamar o Executivo para um diálogo, não é para uma briga, e quem sabe eu volte aqui na próxima sessão retirando uma possível mudança e dando razão ao prefeito. Mas, a princípio, acho que podemos somar e colaborar muito referente à audiência pública. Cheguei alguns minutinhos atrasado nessa audiência pública, porque estava trabalhando, então peço licença e desculpa caso tenha sido falado ou não, senhor presidente, mas eu espero que não foi falado, eu quero que conste, embora acabamos de assinar a ata aí, eu quero que faça uma emenda, se não estiver constando, a rua do Jardim Terra Nova, da antiga cerâmica, do loteamento do Português, o qual, depois de muita discussão, vocês chegaram num consenso de, na minha opção, o meu ponto de vista, o Bruno está aqui e eu discordo dele. Não faria eu as guias, mas ele se propôs a fazer. A prefeitura abriu a rua. Vamos aguardar mais quanto tempo agora para o bendito asfalto? Temos recurso de asfalto sendo na cidade, temos a área desapropriada lá ainda, o qual não foi paga. Precisamos da agilidade, que isso conste no LOA de 2016, senão nós vamos ficar aqui 4 anos fazendo papel de palhaço e bonecão de posto de uma promessa o qual nos foi feita e não foi cumprida. E por fim, respeitando 1 minuto que o senhor está me dando, eu quero apenas... Perdão, eu falei já do reajuste salarial do assistente de contabilidade. Então, na verdade, eu acredito que seja só, senhor presidente. Parabéns pela explanação da audiência pública. Acho que está precisando ter esse envolvimento que teve a nossa população do Conselho Tutelar nas audiências públicas. Temos que divulgar mais como divulgávamos, que as sessões estão sendo transmitidas ao vivo. Temos que convocar a nossa população para um debate, para um diálogo e participação mais de interesse público da nossa cidade. Fica assim o meu recado e o meu agradecimento, parabenizando o prefeito pelo Dia das Crianças, bem como o agradecimento de conceder a este vereador a fazer um evento beneficente à nossa população e às nossas crianças. Sem mais, presidente. Ok, vereador Bruno, mais alguém? Vereador Dorival. Doni, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, secretárias, nobres edis, senhores que nos dão a honra, os internautas. Vou ser bem breve, senhor presidente. Na realidade, eu ia passar uma matéria aqui no telão, mas eu vou deixar para a próxima sessão, devido
ao evento que a gente ainda vai estar daqui a pouco, a respeito do que foi dito aqui na sessão passada, a respeito do refis. Tá? Então eu ia mostrar do refis desse ano que já foi feito, mas eu mostro na próxima sessão. Parabenizar aqui os professores, todos eles, do nosso município. Quero todos os eventos que foram citados aqui, que a nobre vereadora Sérgia citou, em especial ao meu tio Antônio Pedro Grigolin, que esteve em Campinas, onde lá estiveram 214 municípios e 3.500 atletas que foram do JORI 2015 do estadual, que ele obteve a medalha de bronze, que é uma disputa muito difícil, porque o estado todo está lá competindo, que são aqueles que tiveram medalha de ouro no JORI, e aí vão para o campeonato estadual. Também quero aqui desejar a todas as conselheiras eleitas, desejar a elas um bom trabalho, que é um trabalho muito árduo, que elas vão ter pela frente, da qual foi dito aqui também, da excelente que nós estivemos aqui na votação do nosso município, que de acordo com outros municípios, uma cidade que ficou com um percentual igual ao nosso foi Borborema, e a restante, os percentual foram mais baixos da votação, da qual nós tivemos quase 1.200 votos. E também parabenizar o prefeito pelo Dia das Crianças, pelo grande evento que esteve na segunda-feira, com muitas crianças que lá estiveram se divertindo e brincando naquele dia. Como o Bruno disse, eu estava assim lá, desci lá para poder dar algum apoio, no fim acabei tomando conta das crianças e nem me percebi que estava com o celular no bolso, carteira no bolso. Quando eu vi, eu estava lá no meio erguendo criança, molhou o celular, molhou carteira, molhou tudo. Porque é muito bom, é muito gostoso, as crianças se divertem, mas o risco é muito grande. Porque a espuma fica aqui, ó, na altura do peito, e crianças pequenas caem, ficam embaixo, ninguém vê a criança, começa pai e mãe procurar a criança, mas enfim, graças a Deus, correu tudo muito bem. Do mais é só, senhor presidente. Tem mais alguém, Dina? Ninguém mais. Eu vou fazer um comentário de 2 assuntos só, bem rapidinho, para a gente... Eu pediria até, acho que até vou falar aqui da mesa, todas as homenagens eu também já havia anotado, eu quero, não quero ser repetitivo, né? Eu quero fazer das palavras do Rafael, do Bruno e do vereador Dori, as minhas, da vereadora Sérgia, né? Na relação aos professores. Nós temos uma coisa na educação que precisa ser mudada. Eu vou ler para vocês, a educação do mundo ainda é prussiana. E eu vou ler para vocês uma carta de um sobrevivente do Holocausto. Ele encaminhou essa carta aos professores. Ele sobreviveu ao nazismo do Hitler. Ele fala o seguinte: sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Vi câmaras de gás construídas por engenheiros formados em faculdades renomadas. Vi crianças sendo envenenadas por médicos diplomados nas melhores escolas de medicina da Europa. Vi recém-nascidos mortos por enfermeiras especializadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por especialistas de altíssimo nível, graduados em universidades de renome. As imagens que eu tenho em minha memória deixam-me a certeza das minhas suspeitas sobre o modelo de educação adotado em todo o mundo. Queria apenas alertá-los e fazer um pedido em nome das milhões de pessoas que pereceram nos campos de concentração, vítimas de atrocidades inimagináveis.
Meu pedido é apenas um. Antes de ensinar seus alunos, orienta-os a serem humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados e psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética, enfim, o conhecimento só terá sentido se fizermos crianças mais humanas. Eu achei fantástico porque o papel do professor realmente é fundamental e às vezes você treina psicopatas, né? Então acho que antes de você ensinar o aluno, ele tem que aprender a respeitar o ser humano, a respeitar a vida. Eu achei amar o próximo, porque senão não tem sentido você fazer mais nada. E para encerrar, eu queria só falar, tenho sido procurado por toda a cidade, é um assunto que eu comentei aqui na audiência pública, a respeito das multas que nós estamos recebendo nos carros. Eu conversei com o sargento Assis, eu queria posicionar o que eu falei com ele, que é importante. Ele atendeu, foi bastante receptivo na minha sugestão. Eu não estou pedindo para que os policiais de Iacanga não multem os infratores. Isso seria um contrassenso, ele tem que trabalhar. O que eu estou pedindo para o sargento Assis é que haja o bom senso. O que significa o bom senso? A cidade, por ser pequena, nós conhecemos todas as pessoas aqui. Ok? Eu tenho companheiros que foram multados saindo da garagem, que antes de colocar o cinto de segurança, ele foi multado saindo da garagem. Quer dizer, ele sai lá fora para depois colocar o cinto, né? E assim. E a ideia que eu sugeri é o seguinte, que o policial, ele tem que antes dar uma chance para o infrator. Desde que seja, o senhor tá, por favor, coloque o cinto. Ele vai colocar. Agora, a impressão que se tem na cidade é que o pessoal fica na tocaia, aguardando uma pegadinha para multar, como se fosse uma pessoa que estivesse espiando uma falha. Isso é ruim para a corporação, porque ela coloca a sociedade contra ela, e o processo tem que ser inverso. A sociedade tem que acatar, tem que estar unido, policial e sociedade. Então a sugestão é que você não deixe de multar, não. Você vai avisar, chegou, senhor Miro, o senhor está sem o cinto, o senhor está usando o celular. Então estou informando o senhor que na próxima eu vou ter que autuá-lo. Então, mas aí o que vai acontecer? Ele não vai ter nem moral para reclamar porque ele foi alertado. Então essa é a única coisa que eu acho que ser feita, que pode ser o grande passo para que o policial tenha realmente o respeito que ele merece. Não que não estamos tendo, mas tirar esse vínculo de que seja uma pessoa que esteja na espreita, que é uma coisa ruim. Esses dias um arquiteto da cidade estava saindo, foi multado por causa de cinto também. E é uma pessoa que saiu para ir trabalhar, pô. Então dá um toque para ele, na próxima você multa. Mas dá uma chance para que a pessoa, porque às vezes você está distraído mesmo, acontece com todos nós. Por que eu estou falando isso? Porque no Iacanga nós conhecemos todo mundo, a gente sabe quem que é o bandido, quem não é, né? Então é só uma sugestão, o sargento Assis vai conversar com a corporação, eu espero que isso seja, não tem nada que mandar policial para outra cidade, aí vem outra, é a mesma coisa. Nós temos que educar, o policial não pode ter só o papel repressivo, ele tem que ter o papel educativo também. O policial tem a obrigação também de ser educativo. Esse é o principal papel do policial. O policial tem que ser amigo da população. E acho que um gesto como esse vai nos ajudar bastante a mudar um pouco a forma de analisar o trabalho do policial, que é muito importante, ok? Então deixo claro que ninguém é contra a autuação nenhuma, mas que haja o bom senso para que as pessoas possam ser alertadas. Em relação, só para encerrar, ou em relação ao que o Bruno falou, nós fizemos audiência pública. Existe, por exemplo, na legislação, conversei com o meu jurídico, não pode haver interferência entre os poderes. Infelizmente, é uma regra que nem ele, nem o Poder Executivo pode interferir no meu trabalho, nem eu no dele. Nós podemos recomendar, isso nós temos feito, ok? Inclusive, essas recomendações que foram sugeridas pelo Bruno, e eu até ressaltei, por exemplo, você vai pegar 5 milhões para chefe de gabinete e 2 milhões e 100 mil para assistência social. Eu vou recomendar para ele que faça ao contrário. Eu tenho esse dever, de recomendar. Eu não concordo com isso, mas é uma prerrogativa dele. Então o que precisa ser entender? Nós temos que discordar sim e recomendar o que a gente imaginaria que seja certo, porque isso é o papel do vereador. Agora o executivo, ele tem a função de estabelecer os projetos que ele definiu no governo dele. Agora tem alguns projetos que ele vai ter que cumprir,
que é o projeto, por exemplo, a aplicação dos 25% da educação na educação. Se não aplicar, aí nós vamos atuar em cima dele. Os 15% na saúde, né? Os 150 mil do projeto Golesec, isso é uma lei, ele vai ter que cumprir, ok? Então são coisas que nós discordamos. Eu mostrei inclusive a situação financeira nossa que não é boa. Nós temos uma situação financeira muito complicada. As medidas têm que ser tomadas ainda esse ano. Eu estava conversando com o Dória, parece que vai ter algum movimento nesse sentido, e precisa ter, porque o ano que vem nós temos que inaugurar essas creches, que as crianças nós estão aguardando há tanto tempo, né? Então dizer que a gente procura fazer sempre o melhor para a Iacanga. O executivo, o legislativo não é apenas o freio. É aquele cara que diz, companheiro, isso aqui poderia ser feito dessa forma. Mas nós não temos a autoridade de mudar um projeto de lei, porque o projeto de lei do LOA envolve dinheiro, e o que envolve dinheiro é uma atribuição exclusiva do executivo. Nós não podemos mudar nada que o executivo defina, a não ser que a obra seja determinada, vai custar 5 milhões, se ele gastar 10, aí ele prevaricou. Então nós vamos em cima dele. Ele vai ter que seguir certinho o orçamento que foi estabelecido. Então a sessão está encerrada. Nós temos uma reunião agora, um jantar, né? Todos os vereadores foram convidados, pela secretária Aurinha, e nós vamos todos então homenagear os professores com muita justiça, que hoje é o dia deles. Então a sessão está encerrada. Então vamos todos convidados, né? Não sei quem vai poder ir, mas a convite foi lido aqui. Todos estão convidados para o jantar dos professores daqui a pouco, ok? A próxima sessão no dia 3, que no dia 2 é domingo, se eu não me engano, ok?